eu queria dizer uma coisa. Porque eu estou aqui meio recalcitrante, eu estou meio aqui não vai, não vai, não vai, não vai. Mas eu fico pensando assim, por que é que eu vou fazer uma crítica a uma pessoa a qual o Olavo de Carvalho chamava de cocô? É porque tem uma pessoa que o Olavo de Carvalho se referia a ela como cocô. E cocô para fazer, não é, uma cadência em aliterações e assonâncias com C e com a letra O a esse comentarista político. Então esse sujeito que o Olavo de Carvalho chamava cocô, e mesmo assim, né, fez um canal, né, Olavo é do Carvalho, Olavo tinha razão, só para vocês saberem que o Olavo chamava este sujeito de cocô, que eu não vou falar o nome. Mas esse sujeito que o Olavo de Carvalho chamava de cocô, ontem ele decidiu requentar uma notícia velha, que eu já comentei aqui para quem acompanha. Mas existe gente igual o Francisco Ferreira, né? Que eu desejei que se ferrasse, e desejo mesmo, do fundo do meu coração, que ficam, né? Então, por conta de pessoas desavisadas, como o Francisco Ferreira, eu peço perdão a vocês que acompanham e que já têm, não é, a informação sobre essa notícia velha, que foi requentada ontem em live por aquele que o Olavo de Carvalho chamava de cocô. Veja, eu não estou dizendo nada dele. Eu estou apenas repetindo o que o Olavo de Carvalho dizia sobre essa pessoa. O Olavo de Carvalho dizia o cocô. Pronto. Então, o que o cocô, segundo o Olavo de Carvalho, disse ontem? Francisco Ferreira, pedi só para você comentar, então peça com educação. Porque eu não sei, acho que você não é delegado, acho que você não é polícia para chegar dando intimada. Pedi só para você explicar. Não, você deve chegar numa balada, você deve ser daqueles assim, que chega na mulher assim, e aí gostosa, me dá um beijo! Aí depois ela acha ruim e você fala assim, nossa, eu só tava paquerando. Isso não é paquera, isso é estupidez. Você quer dizer, porra, e aí gostosa, tô excitado! Isso não é paquera. Então você tem que aprender qual que é o limite da forma de falar com as pessoas. Primeiro que eu não sou tuas nega. E mesmo que fosse, eu não admitiria este tom. Segundo, apesar disso, com relação às falas do cocô, e cocô, repito aqui, porque tem muita gente que precisa repetir, senão não entende, cocô é o apelido carinhoso dado a esse comentarista político pelo Olavo de Carvalho, cocô. O cocô, ele pegou uma matéria velha da Piauí, que já foi feita uma live com Didi Red Pill, que chama, o do BBB, Didi Red Pill, e eu já aloprei aqui, já expliquei, o portal Metrópolis já publicou a outra versão da minha reunião com o Alexandre de Moraes, e para quem não entendeu ainda, fui aluno dele, sou colega dele de Universidade de São Paulo, sou advogado e advogados lidam com juízes, desembargadores e ministros. Se você não consegue entender, isso é problema seu. Até se fosse na arena política. Aqueles que a gente não gosta e critica, é interessante que nós conheçamos. Agora, se você não lê Sun Tzu, isso também não é um problema. Se você não tem habilidades para analisar a arte da guerra do Sun Tzu, eu lamento muito. Não é à toa que você deve ser um fracassado na sua vida. Em terceiro lugar, quanto ao cocô, apelido carinhoso dado pelo Olavo de Carvalho a este comentarista político. Quem gosta do cocô, fica com o cocô. Cada um gosta do que quer. Nós semos livre, como diria lá no interior de Itapira. Nós semos livre. Você quer ficar com o cocô? Você gosta do cocô? O cocô é todo seu. Só que tem um detalhe. O cocô é corneteiro. O cocô, diferentemente de outros jornalistas e comentaristas políticos que estão nos Estados Unidos, ou porque tiveram que praticamente fugir do país, que é o caso do Alan dos Santos, e outros que já moravam nos Estados Unidos há muito tempo antes desta galhofa judiciária toda acontecer no Brasil, como é o caso do Paulo Figueiredo,
que já morava nos Estados Unidos, já tinha a vida dele estabelecida nos Estados Unidos, o Cocô tem interesse, tem endereço nos Estados Unidos para fugir de processo judicial. O Cocô é aquele velho filho de pai rico, de pai banqueiro, que ganha o dinheiro no Brasil e vai gastar nos Estados Unidos e, por diversão, está nos Estados Unidos. Só que aí ferrou para geral e o Cocô teve que ficar lá. Mas o Cocô não está nos Estados Unidos porque teve que fugir, como Alan dos Santos, ou porque foi proibido de voltar, como no caso do Paulo Figueiredo, que já tinha sua vida estabelecida nos Estados Unidos. O Cocô é o verdadeiro playboy, filhinho de papai, banqueiro, que, para evitar processo judicial, ficava fazendo idas e vindas para os Estados Unidos, porque é filho de papai banqueiro e agora fica cornetando. Agora vamos imaginar, né, que o Cocô, se você extraia alguma merda que valha do Cocô. Se você conseguir extrair alguma merda que valha do Cocô, você vai pensar o seguinte: o que o Cocô faz por você? O que o Cocô, mesmo nunca tendo ido conversar com o Alexandre de Moraes, faz com relação ao Alexandre de Moraes? Porque uma coisa é você ser um advogado com relativo sucesso na vida, que é recebido por personalidades do direito, por ser também você tão titulado quanto estas personalidades do direito, e mesmo que você converse com elas, quando elas estão erradas, você assume a frente da batalha e, estando no Brasil, encarando todas as consequências, que é se tornar um leproso bíblico para a imprensa, que é você ser perseguido por desembargador e juiz e ministro, que é você perder amigo, que é você colocar desespero na sua mãe porque você está se metendo com gente poderosa. Isso o Cocô está lá na segurança dele, o Cocô está na tampa. O Cocô está na tampa. Agora, eu já falei aqui, para quem me acompanha sabe os motivos pelos quais eu fui fazer a reunião com o Alexandre de Moraes. Segundo, a foto vazou. Não vazou nada, foto nenhuma. Eu mesmo mandei. Nada que vazou. Vazou. Vazou o Cocô. O Cocô pode ter vazado. O Cocô pode ter escorrido pelas pernas. Mas aquela foto foi eu mesmo que mandei pro jornalista. Aí fica com aquela versão da revista Piauí. Ah, escondeu isso do seu público com medo. Esconde nada. Eu só não tinha motivo para falar disso aí. Agora que a Piauí saiu atropelando tudo e publicou, publicado está. E desse assunto eu falo sem problema nenhum.